Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui sobre Excel e VBA. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um suplemento, um complemento, uma classe para vocês, para que vocês possam utilizar no projeto de vocês, encorpar ainda mais o projeto de vocês e o melhor, aprender como que esse desenvolvimento de classes pode ser útil no dia a dia, até mesmo nas aplicações aí que você desenvolve em Excel e VBA. Então, se você já gostou do tema dessa aula, não esqueça de curtir esse vídeo, isso me ajuda bastante. E aí, para que vocês consigam ter acesso ao arquivo dessa aula, é interessante que a gente alcance uma meta, tá? Já vou falar logo no início do vídeo, a meta é de 100 likes. Então, assim que a gente alcançar 100 curtidas nesse vídeo, eu libero o arquivo para download lá no site do Hub da Organic Sheets, tá? E se você não conhece o Hub da Organic Sheets, ele é um site gratuito, você não tem nenhuma dificuldade de fazer o cadastro nele, tá? Ele é 100% gratuito, você acessa lá, é simplesmente um portal para eu poder compartilhar com vocês os arquivos aqui do canal da Organic Sheets, tá? Então, eu vejo que tem muita gente que assiste o vídeo aqui e que acaba não fazendo o download do arquivo para aprendizado. Então, eu gostaria de saber de você. Se você já é cadastrado no Hub da Organic Sheets, deixa aí nos comentários. Se sim, tá? Se não, você deixa aí nos comentários também o porquê que você não é cadastrado, tá? Eu já conversei com alguns alunos aqui, inclusive dos cursos da Organic Sheets, eles falam que é por receio de ficar recebendo e-mail. Então, assim, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Nós lá, da Organic Sheets não temos esse costume de ficar fazendo spam, tá? Então fique super tranquilo, você pode fazer o cadastro tranquilo e calmo, é só mesmo para eu ter uma garantia de que você é meu aluno, enfim, de que você, para eu ter métricas, né? Saber se determinado conteúdo foi relevante ou não. Muitas vezes as métricas aqui do YouTube não me dão essa confiabilidade, tá? Então é interessante ter um portal lá para a gente poder compartilhar e aí eu saber quais são as pessoas que eu estou alcançando, tá? Então é bem simples o cadastro lá, eu já mostrei em outros vídeos, só você acessar, se cadastrar e o download gratuito, não precisa digitar nenhum dado, além do seu e-mail, é claro, do seu nome e de cadastrar uma senha de acesso. Você vai precisar de uma senha para conseguir acessar e fazer os downloads, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu já falei aqui, dei os recados iniciais, vamos entender aqui o que eu vou mostrar para vocês, o código hoje, um pouco do código que eu desenvolvi. Então, nada mais é do que nós temos aqui um user form comum, como qualquer outro, e nesse user form eu consigo aqui ter um calendário interativo, tá? Então vocês conseguem ver que, de acordo com o mês e o ano que eu selecione, a gente vai ter a representação visual, a representação gráfica desse calendário aqui. E não só isso, né? A gente tem as informações aqui de eventuais compromissos, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para o dia 13, que vai ser numa sexta-feira, tá? Dia 13/12 de 2024. Eu vou colocar aqui qual a descrição do evento, tá? Eu vou lançar um folder para informar do fim da promoção de Black Friday. E aí você pode estar se perguntando, calma aí, mas a Black Friday já acabou. Realmente, aqui na Organic Sheets nós fizemos um desconto, tá? Que ele era válido até o dia 30, se eu não me engano, até o último dia do mês, tá? Do mês de novembro, que você conseguia ter acesso aos cursos da Organic Sheets pela metade do preço ou ao nosso VBA License, que é o sistema da Organic Sheets para poder bloquear suas planilhas, para você ter aí um licenciamento remoto, tá? E aí foi um sucesso, tá? Acredito que não consegui atender todas as pessoas. Teve gente que me procurou e que falou que o mês não foi um mês legal e tal. Então eu resolvi, como eu vou lançar esse vídeo durante essa semana, provavelmente amanhã, eu estou gravando dia 8 de dezembro e vou lançar dia 9, eu vou postergar esse vídeo até o dia, eu vou postergar essa promoção, né? Eu vou reabrir ela amanhã, dia 9, e nós vamos postergar até o dia 13. Então aproveita, o link vai estar aqui na descrição, bem como o código da promoção, tá? Então ele tem ali um cupom de desconto, de 50% de desconto, e aí é a última semana, a última chance de você aproveitar os cursos da Organic Sheets. Se você quer aprender a desenvolver projetos como esse, é o curso ideal para você, tá? Então acessa lá, dá uma olhada na descrição dos cursos,
se matricula, você tem 7 dias para ver o curso, para ver o conteúdo, para ver a didática, saber se te interessa de fato ou não. Se não te interessar, você pode tranquilamente pedir o reembolso, tá? Bom, então clicando aqui em adicionar evento, a gente pode ver que eu tenho aqui o evento cadastrado, lançar folder para informações de promoção de fim da Black Friday. E se eu clico em cima, ele é interativo, tá? Eu consigo ver as informações aqui. Exemplo do dia 8, eu tenho um teste aqui, eu vou colocar aqui também, vamos ver, vou colocar aqui também dia 8 novamente, e vou colocar gravar vídeo. Ok? E adicionar um evento. E aí você vai ver que, claro, o espaço aqui ele é limitado, tá? E aí você tem aqui a informação da primeira atividade que estava prevista para o dia de hoje, teste, e mais um. E aí eu posso clicar e ver todas as atividades que eu tenho previstas para uma determinada data aqui do calendário. Então isso daqui é interessante para você ter, para você que trabalha, por exemplo. O intuito de fazer esse projeto daqui é porque eu vou utilizar ele num outro projeto financeiro. Tá? Então, eu tenho ali um calendário de contas a pagar e a receber e que eu preciso ter as informações de dias que nós vamos finalizar positivos e negativos. Então, a ideia é preencher cada lacuna dessa, cada célula dessa do calendário, de acordo com o resultado do dia, o resultado de caixa do dia. Então, se o caixa fechou negativo, ele vai aparecer aqui vermelhinho. Se fechou positivo, ele vai aparecer verde. Então, ele vai ser meio assim, né? É um projeto que foi encomendado da Organic Sheets e eu resolvi, por que não, trazer esse projeto aqui para vocês, tá? Então ele é um calendário intuitivo, ele vai se formando automaticamente de acordo, né? Então se eu altero aqui, ó, os meses, você vai ver que ele vai tornando aí simplesmente dinâmico, né? Então tenho aqui 2027, posso voltar lá para junho, tá? Junho de 2024. Então tem aqui em junho de 2024, então todos eles estão em branco e no atual dia você vai ver que a célulazinha aqui do dia ela vai estar com destaque e vocês vão ver que essas cores, né, esse calendário daqui, a parte do calendário, ela é totalmente editável. Você vai conseguir editar da maneira que você julgar melhor, tá? Vamos mostrando um pouco do sistema. Eu vou mostrar para vocês o código. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se você gostou do projeto e quer ele para poder utilizar num projeto seu, quer adaptar para sua necessidade, não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? E se não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para você receber notificações sobre novos vídeos aqui do canal da Organic Sheets, tá bom? Deixa aí nos comentários também seu feedback, que você achou, seja do vídeo em si, do conteúdo, da aula, da minha pessoa. Fique à vontade aí para deixar o seu feedback, tá? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui para poder utilizar esse código, tá? É bem simples. O que eu tenho aqui principalmente é um frame, tá? Esse frame ele está dentro de outro frame, mas não precisa. Você precisa só ter um quadro no seu formulário, no seu user form, independente de onde ele esteja, ele precisa ter esse nome daqui, ó, frame calendar, tá? Frame calendar. É basicamente isso. E todo o restante aqui foram adaptações que eu fiz para poder exemplificar para vocês, tá? Então eu coloquei aqui também um combo box com de meses, coloquei aqui um text box com os anos, coloquei um spin button aqui para poder subir e descer os anos, coloquei também aqui uma caixa de texto de descrição e de data para poder inserir novos eventos e mostrar ali em tempo de execução para vocês. Mas em resumo, o que eu preciso ter é exclusivamente um frame calendar, tá? E aí, além disso, tá, no frame calendar, no meu user form, onde vai ser exibido o meu formulário, eu vou precisar de 2 módulos de classe, que é o CLS calendar, que basicamente é o coração desse projeto. Então aqui que está todo o módulo de classe para a criação daquele calendário em tempo de execução. Então conforme vocês veem aqui o meu user form, o meu frame calendar, ele não tem nenhum objeto, é um frame vazio. E quando a gente executa, ele carrega todo o calendário aqui de acordo com o tamanho, de acordo com o mês que a gente está, enfim, todas essas informações. Eu tenho aqui o módulo de classe CLS calendar, que a gente vai discutir um pouco sobre o código, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Nós temos esse módulo de classe aqui que ele vai cuidar dos eventos, tá? Então, para a gente poder clicar lá e poder exibir lá todos os eventos, quando a gente clica lá numa caixinha de eventos, esse módulo daqui que está, essa classe aqui que está cuidando dessa parte.
E nós temos, além disso, esse módulo aqui, ó, Mod Calendar Config, que são as configurações do nosso calendário. Então, como eu falei, o calendário ele é totalmente personalizável. Eu coloquei ele naquelas cores ali, mas você vai ter que fazer a edição aqui. Vamos supor que você tem uma empresa que não tenha nada a ver com aquela paleta de cores ali. Você vai conseguir vir aqui e fazer a edição, né, para que fique de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu sistema. Às vezes o seu sistema tem um modo dark, enfim, é mais escuro, às vezes tem uma cor principal diferente. Aqui você vai conseguir fazer toda essa edição e aí seu calendário basicamente já está pronto, tá? O módulo calendário já está pegando todas as informações aqui para a gente ter aí esse calendário personalizável, tá? Então sempre que eu trago alguns códigos eu tomo esse cuidado para você que está me assistindo, que talvez tenha pouco menos conhecimento em relação ao VBA, não consiga ficar perdido, tá? Eu passei por isso quando estava aprendendo VBA há uns 10 anos atrás, então eu às vezes pegava um código e não sabia muito bem como adaptar, às vezes ia adaptar, quebrava o código, enfim. E aqui não, aqui eu deixo semi-pronto para que você consiga fazer o máximo de adaptações possíveis, personalizações possíveis para encaixar esse projeto no seu. Então você vai pegar esse seu projeto qualquer, vai importar esses dois módulos de classe, vai importar esse módulo aqui, que é o módulo de configuração, e aí você vai criar um frame de qualquer tamanho, você vai ver que ele se comporta bem. É claro que aí existe um tamanho mínimo para você colocar, então vamos supor, eu estreitei um pouco mais aqui o meu frame, tá? Se eu executo meu formulário, você vai ver que ele continua exibindo. Então os campos aqui do título, das células, eles tentam se readequar a essa nova necessidade, né? Essa dimensão do espaço aqui. Mas claro que você vai ver que as informações, né, elas começam a ficar um pouco mais estreitas e talvez não fique interessante visualmente, como por exemplo nomes das semanas aqui, né? Começaram a ficar um pouquinho mais estreito demais. Mas você tem, o código ele já está programado para proporcionalmente ficar do tamanho adequado ao espaço que eu tenho para o meu calendário, tá? Então, beleza, vamos começar a variar todo o código. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem aqui o código do nosso formulário, nosso user form. Então, aqui no user form initialize, o que eu faço? Eu tenho aqui, ao inicializar o formulário, ao abrir esse formulário, eu tenho algumas variáveis que eu vou trabalhar. Eu tenho já aqui definindo o ano atual lá no meu campo de texto de ano. Lembrando que aquele campo lá de texto e meses, conforme eu alterar, ele vai alterar o meu calendário, a disposição. Cada mês você sabe que o dia começa dia 1, né? O mês começa num dia da semana diferente, pode começar num dia da semana diferente. Alguns deles chegam a ter até 6 colunas, 6 linhas de dia, como é exemplo do... ver que aqui no embaixo ele fica um espaço vazio, porque a exemplo do mês de junho, né? Nós começamos num sábado e terminamos o mês num domingo. Então a gente tem aí um total de 6 colunas, né? Para poder caber o mês inteiro. Vamos voltar aqui a parte do código. Então aqui eu vou preencher a combo box de meses com os meses, né, que eu tenho lá, normal. Eu defino qual é o mês atual e eu defino aí o valor do mês. Então eu estou pegando aqui e estou convertendo, né, o mês em si para o nome, né? Então estou pegando lá o número, que seria mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, e estou convertendo aqui para o nome, é o nome que vai aparecer lá no combo box. E aqui efetivamente que eu crio o calendário com os dados referente ao mês atual, tá? Então eu vou criar aqui um set calendar, ou seja, um objeto calendar. Vocês podem ver aqui, calendário é um objeto do tipo classe, então é uma CLS calendar, né? Um apelido que eu dei aqui para o nosso módulo de classe. Então eu coloco calendário, vai ser igual a new CLS calendar, e aí eu chamo o initialize calendar config, tá? Então vou até colocar aqui, eu gosto de colocar assim, call initialize calendar config. E aí esse initialize calendar config, ele basicamente é esse módulo daqui, onde eu tenho as configurações do meu calendário, as configurações de personalização. Por que eu chamo essa função? Para a gente ter essas variáveis globais carregadas com os dados que eu vou utilizar lá na minha classe do calendário, tá? Então aqui estão todas elas com legenda. Então isso daqui é a cor de fundo do calendário. Eu coloquei, você pode colocar RGB, você pode colocar integer, né? Números inteiros aqui também. Então eu coloquei a cor com a numeração inteira, tá? E se você não sabe como pegar a cor de algum objeto, então suponhamos aí que você tem a paleta de cores da sua empresa e quer pegar a cor, você pode utilizar também o nosso Color Picker, tá? Então eu tenho aqui o Color Picker da Organic Sheets. Eu desenvolvi esse código
código, esse módulo, na verdade, é um suplemento de Excel. Ele está disponível para download também lá no Hub da Organic Sheets, tá? É só acessar hub.organicsheets.top, fazer o seu cadastro, mais uma vez, falando aí, é gratuito, você não recebe spam, é bem simples o acesso lá. Então aqui você vai arrastar ele para cá, para onde você quer pegar a cor, e aqui nós temos o RGB da cor, nós temos o hexadecimal e também temos aqui o long, né, a cor, o número da cor em si. Então aqui eu estou usando o número da cor para o fundo do calendário. Esse aqui é o fundo das células, tá? Então posso deixar igual, mas aí eu deixei ele branco, né? Esse daqui é a borda das células. Se vai ter borda, você pode colocar borda de uma cor. Exemplo, aqui está como Form Border Style None, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Color Picker, vou pegar essa cor verde aqui, ok? Vou pegar o RGB para vocês verem. Vou colocar aqui o RGB, vou comentar todo o restante para lá, para eu não perder a cor de referência. E aqui, ao invés de eu colocar Form Border Style None, eu vou colocar 1, pode ser 01, tá? Deixa eu colocar aqui Form Style Single, tá? Melhor, Form Border Style Single. E aí, quando eu executo, a borda das minhas células ficaram naquela cor verde, tá? Então eu coloquei que vai ter borda e eu já tinha definido a cor como essa cor verde aqui, tá bom? Então eu posso personalizar essa parte também. E aí várias outras personalizações, né? Eu posso colocar o fundo do dia atual, tá? Então se eu tiver no dia atual, né, qual é aquela corzinha de fundo de destaque que vai aparecer lá em cima do número do dia, bem como a cor do texto. Então às vezes eu vou colocar lá uma cor de destaque igual eu coloquei aqui, um roxo, né? E aí se fosse o texto preto ia ficar não legível. Então eu coloquei o texto para ser branco quando a gente estiver falando do dia atual no calendário, tá? Mas o que a gente tem aqui? Beleza, cor de texto dos dias. Então isso aqui são dos dias normais, aqui é do dia só do dia atual, né? E eu tenho aqui as configurações de cabeçalho também. Então lá em cima aquele cabeçalho eu consigo mudar na cor de fundo, eu consigo mudar. Eu mantive a mesma cor do fundo do calendário, que eu não quero nenhum destaque, mas poderia colocar alguma cor de cabeçalho, tá? A cor do texto, se vai ser negrito ou não, e o tamanho da fonte, tá? Então eu também posso mexer no tamanho da fonte, posso diminuir um pouco. E aqui as configurações dos eventos, tá? Então quando eu tenho um evento ali, vocês viram que ele gera uma caixinha. E eu posso colocar uma cor de fundo, se vai ter também borda, se não, se vai ser negrito, se não vai, qual o tamanho da fonte, enfim, posso definir ali, é bem personalizável, tá? Ok, então depois que eu defino todas essas configurações, que já estão prontas ali, você pode editar, a gente chama o nosso módulo de classe calendar.initializeCalendar. E aí eu passo 3 parâmetros, tá? Primeiro eu passo qual frame que eu estou utilizando, no caso aqui é MeFrameCalendar, tá? Então é o frame calendar que eu quero que ele crie esse calendário. E eu passo aqui qual é o mês e qual é o ano. Então mês eu estou pegando aqui a variável current month, né, que é o mês atual, então ele está pegando aqui month da data atual e está destacando só o mês. E eu pego também aqui o ano, e aí o ano eu estou pegando lá da minha caixinha de texto, text ano, né, que eu já estou definindo aqui em cima como year da date, né, então esse year é uma função nativa do VBA, que ele pega o ano dessa data em específico, tá? E aí, beleza, aí eu já crio o calendário. Depois que eu crio o calendário, eu chamo a função load from events, tá? Então, from worksheets. Então, eu chamo os eventos que eu tenho numa planilha para ele poder retornar lá para o meu calendário, para poder ser exibido no meu calendário no dia correto, tá? Então, aqui eu passo como variável, como parâmetro, o nome da planilha. Então, veja que eu tenho a planilha eventos aqui. Então, ele está pegando daqui, ó. Eu tenho a planilha eventos com a data e a descrição e as datas, né? E as descrições. Então, ele vai pegar tudo isso daqui e vai colocar lá numa collection para quando o calendário estiver no mês específico de cada um desses eventos, ele exibir a caixinha dos eventos lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nesse Initialize Calendar, tá? Então tem aqui, esse é o módulo do calendário, né? Então tem aqui o Calendar Frame, né? Que é um objeto com eventos, porque a gente vai ter o evento clique ali depois. Eu tenho o Events Handlers, né? Que vai ser lá a collection que vai armazenar esses objetos para que a gente depois possa
enfim, clicar neles, né? Eu tenho o Events Data, que também é uma collection, que eu preciso armazenar isso numa memória randômica para depois popular cada um dos eventos ali, conforme necessário, em tempo de execução. Eu tenho o mês corrente como inteiro e tenho o ano corrente como inteiro também, tá? Que aí são números, o mês vai de 1 a 12, o ano, enfim, vai ali até 9.999. Geralmente os computadores hoje têm até essa data final, né, as linguagens de programação. Então vamos lá. Então eu tenho aqui o Load Events from Sheets, tá? Que é essa aqui, a gente vai olhar depois. Vamos dar uma olhada primeiro nesse Initialize Calendar, tá? Então veja que eu tenho 3 parâmetros, que era o frame, o mês selecionado e o ano selecionado. E aí eu tenho diversas variáveis que eu vou utilizar aqui, tá? A variável para saber se booleano, para saber se é o dia de hoje, se não é. O today date, né, que é a data de hoje, vai ser do tipo data, a margem, né, que eu vou dar entre o espaçamento entre as células do meu calendário, enfim. Então eu tenho aqui o margem igual a 5, que é o espaço entre as células, e aí eu começo. Set calendar frame, que é um objeto, né, vai ser igual ao meu parent frame, tá? O calendar frame vai ser .controls.clear para eu limpar todos os controles que eu tenho naquele meu frame ali. Lembrando que a cada vez que eu mudar de mês, por exemplo, ele vai recriar o calendário para mim. Então eu tenho que apagar tudo antes dele recriar um novo calendário para não ficar criando vários objetos um por cima do outro. E aí também eu seto aqui como Events Data como uma New Collection, inicializo essa coleção de eventos e inicializo a coleção aqui dos manipuladores de eventos, tá? E aí vamos lá, Calendar Frame, eu já começo definindo o backcolor dele como o calendar background color, tá? E essa variável, a gente está definindo ela aqui no modo de configuração. Então tem aqui, calendar background color, tá? Então ele vai pegar esse número daqui e aí permite com que a gente edite lá apenas, e aqui o calendário ele assuma as cores que são interessantes para o nosso projeto, nossa paleta de cores. Eu defino o mês e o ano, então mais uma vez é o Selected Month e o Selected Year, tá? Que são os parâmetros que eu passo lá quando eu peço para criar o calendário, e o Today Date como dates, que ele vai retornar a data de hoje, tá? First Day, então eu estou pegando aí o primeiro dia, né, do mês atual, que vai ser, no caso, sempre dia 1. E como que seria essa disposição ali, né, no mês, né? Então pego aqui certinho e também pego em qual coluna que ele vai começar. Então ele vai começar ali, eu pego o Weekend Day, né, o Weekday, o dia da semana, sendo que o primeiro dia da semana, né, o First Day, eu pego que vai ser lá dia 1º de dezembro em si, e coloco que o primeiro dia da semana eu estou começando como Sunday, tá? Então estou começando como domingo, de domingo a sábado, como é o padrão aqui no Brasil. E aí ele está pegando esse primeiro dia e está definindo em qual coluna que ele vai ficar, tá? Então, sei lá, se está dizendo que vai começar na segunda-feira, então é a segunda coluna ali do meu calendário. Isso tudo para eu fazer toda a lógica do calendário, né? Que não é uma lógica fácil, e confesso também que eu não criei aqui do zero, tá? Então eu utilizei um pouco de ajuda da inteligência artificial e eu utilizei também histórico de outros calendários que eu trouxe, inclusive aqui no canal, tá? Calendário para você selecionar uma data ali num text box, tá bom? Então aqui eu tenho a altura da minha célula, que é onde vai armazenar cada um dos dias, tá? Então eu tenho aqui a altura considerando a margem, tá? Dividido por 7, que é o total de colunas que eu tenho. Tenho aqui a altura, que seria a altura ali do cabeçalho, né? Digamos assim. E tenho a largura. Na verdade, essa daqui é a altura e essa aqui é a largura, tá? A altura é dividido por 6 porque eu vou ter 6 linhas, e a largura é dividido por 7 porque eu tenho 7 colunas para os dias da semana, tá? E aí eu começo a fazer um loop de 1 a 7, onde eu vou pegando e vou criando ali os dias do meu mês, os dias da semana, na verdade. Aqui eu crio o calendário, o cabeçalho, tá? Então eu pego aqui, setando o dia da semana, né, o day e week são os objetos, e aí eu vou começando a fazer essa integração. Então o caption vai ser o dia da semana, né, eu pego aqui o weekday name, passando o i, vai ser de 1 a 7, então o primeiro vai ser domingo, enfim, é que eu digo que é começando pelo domingo, tá? E aí eu passo a altura, que vai ser a mesma proporção a largura, na verdade, que vai ser a mesma proporção de largura do meu calendário, que é esse cálculo daqui, e eu passo a altura, que na verdade a altura aqui do meu cabeçalho é definida aqui por 20, mas poderia diminuir um pouco mais, aumentar um pouco mais, enfim.
E aqui eu tenho o top margin, né, que é a margem do topo, né? Eu passo aqui uma margem, vai ser a mesma margem lá de 5, tá? De 5 centímetros do topo ali do meu calendário. E aí, mais outras informações, né? Left, né? A distância que vai começar da esquerda para a direita, que aí ele vai sempre tendo que colocar uma quantidade maior, porque a gente está fazendo looping aqui. Eu passo o back color, for color, se vai ser bold, né? Se vai ser negrito ou não, e o tamanho da fonte, bem como o alinhamento, que aqui eu não coloquei lá, eu coloquei definido já um padrão, né? Vai ficar sempre centralizado. E aí eu começo linha 1, e a coluna, da onde que vai começar? A coluna vai começar aqui da minha start column, né? Que aí depende do dia do mês, né? Se for dia 1º de janeiro, vai começar num dia. Se for dia 1º de dezembro, vai começar no domingo, e assim sucessivamente. E aí eu começo fazendo 1 para a quantidade de dias que eu tenho no mês, tá? Então vamos lá. Suponhamos que seja um mês com 28 dias, caso de fevereiro, eu vou de 1 para 28, 29, dependendo se for ano bissexto. Se for dezembro, vai ser de 1 a 31. Se for novembro, vai ser de 1 a 30. E assim sucessivamente. Então, primeiro, eu verifico se... eu carrego aqui, verifico se é o dia de hoje, tá? Então, vamos lá. Is today vai ser igual a today date, igual a data serial do mês atual e do ano atual, do mês atual e do dia que a gente está falando. Então, lembrando que a gente começa do 1 até, no caso, 31, porque estamos em dezembro, tá? E aí ele vai conferir se o today date é igual a um dos dias específicos que a gente está passando aqui pelo mês. Se sim, ele vai colocar is today igual a true, se não, vai ser igual a false, tá? E aí ele começa no dia 1, dia 2, dia 3, enfim, é aquela estrutura de looping que você já conhece. Aqui eu começo a criar os elementos do meu calendário. Então eu adiciono a célula principal para o dia, tá? Que é aquele quadrado principal. E aí eu sempre vou adicionando esse controle com o seguinte nome, day cell concatenado com i, porque aí a gente tem, ele vai começar no dia 1, então vai ser aqui day cell 1, depois day cell 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então com esse day label, né, com essa label do dia, eu vou definir a altura e a largura dela que a gente já havia definido lá em cima, com aqueles cálculos. O top e o left dela vai ser com esse cálculozinho aqui que foi feito com a ajuda da inteligência artificial. Então pego a linha que eu estou -1, pego aqui a altura da célula, na verdade a largura da célula, né? Não, a altura mesmo, a altura da célula mais a margem, mais a altura do cabeçalho mais a margem, tá? E eu consigo achar um top ideal ali, a altura, né, ideal da célula do meu dia, bem como left, né? Eu consigo achar através dessa álgebrazinha aqui. O back color dela, o border color, caso tenha, e o border color style, tá? Então, se tiver o border color, ele vai colocar o border color e vai colocar a cor que eu defini lá nas configurações, tá? E aí depois eu vou adicionar também no canto superior direito o labelzinho do dia, tá? Do número do dia. Então tem aqui day number label, eu vou adicionar lá no meu calendário seguindo a mesma premissa. Só que a diferença é que aqui eu passo a altura e a largura padrão, então eu fiz alguns testes e vi que a altura e a largura padrão é de 15 e 12, né? Porque a gente tem um quadradinho lá para o dia do mês. O top e o left, né? Eu estou utilizando aí o day label como referência, então estou utilizando o day label top mais margem, né, que aí vai ser uns 5 centímetros de margem, menos 1,5 para ficar ali um pouco mais perto do cantinho ali, mesma coisa o left aqui, tá? Eu defino que o estilo dele vai ser opaco, e aí o back color dele vai ser dependendo se for dia de hoje ou não, tá? Então se for no dia de hoje, eu vou pegar o se is today, né? Se is today, então o que eu estou fazendo? Estou pegando o today cell back color, né? Então estou pegando a cor de fundo do dia, caso seja dia de hoje, ali naquela etiquetinha do dia, tá? E mesma coisa, o caso contrário, né, vai ser um convencional, background color, day cell background color convencional. Mesma coisa for color, tá? A cor da fonte. Se for hoje, a cor da fonte vai ser uma cor específica, se não, ela vai ser a cor padrão que a gente já está utilizando, e eu defino como alinhado ao centro, padrão,
e como true, tá? O negrito como true, tá? E poderia alterar isso daqui também. E aí depois eu faço aqui avançando, né, as colunas, então call vai ser igual a call mais 1. E se call for maior do que 7, né, porque não tem, lembrando que a gente vai chegar só até o número 7 de coluna, depois a gente volta para 1. Então se call for maior do que 7, a gente coloca call igual a 1 e row, né, a linha vai ser linha mais 1, porque a gente vai para a linha de baixo. É assim que o calendário funciona, tá? E aí depois eu faço todo esse processo de novo, tá? Sempre passando por aqui e fazendo essa operação que eu consigo gerar o meu calendário. Depois eu tenho load events from worksheets, tá? Então quando tem aqui, eu tenho aqui o calendar.load events from worksheets, que é essa função daqui de cima, e aí eu passo um único parâmetro, que é o nome da planilha de onde eu vou pegar esses eventos. Então a minha planilha tem o nome de eventos, tá? O nome lá fora de eventos, e eu vou pegar dela aqui. Estou falando que vou pegar dela aqui. Então eu começo aqui, bom, WS como worksheets, last row como long, enfim, tem aqui as variáveis que eu vou utilizar nesse código. E primeira coisa que eu faço aqui é fazer uma tratativa de erro. Então primeiro eu defino o WS como thisworkbook.worksheets e com o nome da worksheets que eu passei lá na chamada da função. A diferença é que se WS for igual a nothing, né, for nada, eu vou dar um message box dizendo que a planilha, concatenado com o nome da planilha, não foi encontrada, tá? E vou dar aqui um erro aqui para ele. Caso contrário, caso eu encontre, vou dar um exit sub, tá, para sair da função. Caso eu encontre essa planilha, caso não tenha problema, consiga definir o WS aqui como a planilha atual, então eu vou dar um last row, pegando de ws.cells, WS rows count na coluna 1, dando um end.xlup row, tá? Então estou pegando a última linha preenchida, tá? E aí eu vou fazer um looping de 2 até essa última linha. Por que de 2? Porque a gente tem um cabeçalho lá, então vou começar da linha 2 em diante. E aí eu vou pegar o event date, tá? Que vai ser o WS na linha que eu estou na coluna 1, .value, e o event description, tá? Que vai ser na linha que eu estou na coluna 2, tá? A descrição do evento. E aí, eu vou começar a verificar se a data pertence ao mês e o ano atual que a gente está tratando, tá? Então, estou pegando aqui month, o event date, tá? Então, estou pegando aqui a data do meu evento, estou tirando o mês e pegando a data do meu evento, tirando o ano, estou comparando se é igual ao mês que eu estou passando para gerar o calendário ou não, e aqui se é igual ao ano que eu estou passando para gerar o calendário ou não, tá? Se for, eu vou adicionar lá a minha collection de eventos, tá? Se não for, eu não vou nem adicionar, porque assim eu não influo a minha collection, não coloco muitos dados lá para ela não ficar pesada, e ao mesmo tempo eu só exibo os do que eu preciso efetivamente, tá? Então aqui eu pego o day, pegando aqui VBA day, então porque assim, aqui day na verdade é o nome da variável, tá? Variável day, como inteira. Só que day também é uma função do VBA, que aí retorna o dia de uma determinada data. Então aqui estava dando conflito, eu poderia alterar o nome dessa variável, mas aí acabou que eu coloquei aqui VBA.day, porque assim eu garanto que o VBA ele entenda que quando eu faço isso daqui, eu não estou me referindo à variável day que eu renomeei, tá? Porque não é um nome exclusivo. Enfim, o VBA ele permite com que eu crie uma variável com o nome day, sendo que existe uma função com esse mesmo nome. Então, colocando assim VBA.day, isso eu passo a explicação para o Excel de que essa parte daqui é a função e não a variável. E aí eu passo o event date, tá? Então, para ele pegar só o dia do meu evento. E aí o event date eu coloco lá, carrego lá no meu add events, tá? Eu carrego lá o day e o event description, tá? Então esse add events aqui, ele está aqui embaixo. Então tá aqui, add events. Ele passa também 2 parâmetros obrigatórios, que é justamente o dia e a descrição do evento. Então eu tenho aqui eu vou começar a minha collection, aqui eu vou passar criar as labels, né, dos eventos e tudo mais, enfim, tem todas as variáveis que a gente vai utilizar para o vídeo não ficar muito longo. Vocês podem aí dar uma olhada com mais calma quando a gente atingir a meta de 100 likes, então aproveita e se inscreva, curta esse vídeo para que a gente alcance o quanto antes e para que você possa ter acesso ao código, editar, melhorar, enfim, fazer de acordo com a sua necessidade. E aqui eu passo também a altura e largura das células, eu já tinha isso definido lá em cima, eu defino aqui de novo.
E aí eu faço aqui umas tratativas de erro para criar uma collection e adicionar nessa collection o evento, né, em si, a data do evento e o evento em si, tá? Então essa minha collection aqui, Event List, ela armazena esses dados do mês atual para a gente poder exibir lá posteriormente. Então estou aqui, um eventlist.add, eu adiciono o evento da descrição, tá? E aí eu também atualizo a exibição do evento, tá? Então mostro aqui o event label name como o event e o dia específico, né? E aí eu começo a criar. Então eu crio aqui o set LBL events, tá? E eu coloco aqui nessa tratativa de erro, porque pode ser que eu não tenha nenhum evento no mês, e aí isso daqui daria erro, então para não dar erro eu coloco assim. E aí eu calculo aqui calendarframe.controls.eventLabelName, tá? É o que eu vou passar lá. Esse vai ser o nome do meu controle. Lembra que a gente está concatenando events com day, né? Vai ser evento 1, evento 2, evento e assim sucessivamente. Então eu pego aqui também novamente o first day, o start columns, para definir ali o meu calendário. Então é como se eu estivesse refazendo a parte do calendário, só que agora para colocar aquelas etiquetinhas dos compromissos, tá? Mesma coisa aqui embaixo, definindo a linha e a coluna. E aqui, efetivamente, eu coloco aqui. Se o label events, né, for igual a nada, então eu começo a definir aqui, né? Set label events, calendar frame. Então eu adiciono aqui, né, uma etiqueta daquela, tá? Se for igual a nada, porque eu não quero criar uma etiqueta por cima da outra. E com esse label events, eu começo a definir. Primeiro, aqui o widget, então eu ajusto e deixo uma margenzinha, né, maior, para ele poder ficar dentro da célula. Eu tenho o height aqui, que seria uma altura proporcional, que eu defino. Eu tenho o top, o left, de onde ele vai ficar, então tem aqui uma definição para ficar centralizado. Eu adiciono 30 aqui, mas é um valor fixo. Eu tenho o alinhamento de texto, eu tenho se vai ser o backstyle, se vai ser opaco ou não. Eu tenho a cor, eu tenho se vai ter borda, se não vai ter borda, enfim, tudo isso também já definido lá na nossa configuração, tá? E por fim, eu vou vincular o evento ao clique do label, tá? Então eu pego aqui set event handle igual a new cls event handle, que é essa função daqui, esse classe daqui, e aí eu dou um event handle como initialize, eu passo aqui alguns parâmetros, que é me, label event day, e clico lá para adicionar no event handle, né, que é isso daqui, ó. Então aqui event handle eu tenho aqui um controle com eventos, tá? Eu tenho parent calendar que eu já defini lá anteriormente, e eu tenho event day como um inteiro. Então aqui eu passo no initialize primeiro qual vai ser o parent, né, que é o CLS calendar, que lá eu estou chamando como me, o event label como uma label, né, vai ser um controle, e o day como integer, que é só um número. E aqui eu vou adicionando certinho, né, e chamo aqui a função label event click, tá, quando eu efetuar um clique para ele poder carregar para mim as informações. Por fim, eu tenho aqui atualizar o texto do evento. Então eu vou, se eu tiver mais de um texto no mesmo dia, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando que eu vou manter, se eu tiver só um evento, tá? Eu vou manter o nome desse evento lá, ok? Se eu tiver mais de um evento, então simplesmente eu vou adicionar, vou manter o nome do evento, do primeiro evento, e vou concatenar com esse mais e a quantidade de eventos que eu ainda tenho para aquele dia. Então, sei lá, um evento mais 5, um evento mais 6, porque aí sim, quando a pessoa clicar e coloca um Ctrl Type Text, para quando a pessoa clique para ver todos os eventos, quando a pessoa clicar, ela vai ver a lista de eventos ali no Message Box, tá? E aqui, quando eu clico lá, né, no evento em si, eu chamo o Parents Calendar e clico em Show Events Details, tá? Events Day. Então é justamente essa função aqui de baixo. Então, em resumo, o que eu faço é criar aqui, então eu pego o dia em específico e eu verifico quais são os eventos que eu tenho. Se não tiver nada, ele daria aqui 100 eventos para esse dia, mas não dá para você clicar se não tiver nada, porque ele não gera tardinha, então acabou que essa tratativa foi meio que inútil. Mas aqui eu construo uma string para poder exibir ali no meu message box, tá? Então de 1, eu faço um loop de 1 para a quantidade de eventos que eu tenho na lista para aquele dia, e eu coloco aqui details igual a concatenado com essa setinha daqui e o evento, né, a lista do evento em si. Então eu vou dando essa mensagem daqui da seguinte forma: eventos para o dia X. Aí eu passo aqui concatenado com esse details aqui, e aí ele dá todos os dias detalhado para mim, todos os eventos detalhados para esse dia
em específico, tá? Então, em resumo, é isso. Ainda tem um pouquinho mais de operações aqui para adicionar um evento aqui que vocês podem dar uma olhada, que eu criei, tá? Eu criei aqui essa função date select para toda vez que eu alterar o meu calendário, selecionar um novo mês, um novo ano, para que ele possa chamar lá a minha função calendar, initialize calendar e calendar loads eventos novamente, porque aí a gente tem isso dinâmico, tá? E é só vocês darem uma olhada em todo o código aqui, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender a lógica por trás, tá? Se você não conseguir entender ou ficar com alguma dúvida referente a esse projeto, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Para você baixar esse arquivo, acesse o Hub da Organic Sheets, mas só quando a gente alcançar a meta de 100 likes, tá? Então fica de olho na quantidade de likes que a gente já tem aqui. Se você não contribuiu, não deu o seu like ainda, aproveita para dar o seu like. Se você não é inscrito ainda, está esperando o quê? Aqui no canal nós temos diversos conteúdos relacionados a Excel, VBA, que vai te ajudar bastante. E também vou deixar aqui na descrição a recomendação de alguns cursos da Organic Sheets e outros cursos que a Organic Sheets recomenda, tem lá no Hub da Organic Sheets, tá? Lembrando que até dia 13 de dezembro, os cursos da Organic Sheets vão manter aí os 50% de desconto para os dois cursos, tá? Então você compra os dois cursos pela metade do preço, ali vai conseguir aí aprender muito mais de Excel e VBA, tá? Espero vocês aqui na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau!